Hello, hello! Eu me chamo Hugo Leonardo, sou formado em Matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Sou professor de Matemática e Física e sou estudante de licenciatura em Computação lá na Rural também. Beleza? Simbora para mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre lei dos senos e lei dos cossenos. Simbora para os slides. Então beleza, chegamos aqui nos nossos slides e antes de falar sobre a demonstração de cada uma das leis, que aqui nesse vídeo a gente vai demonstrar a lei dos senos e a lei dos cossenos, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, certo? Vamos começar aqui. Eu vou começar pela lei dos senos. Então, a lei dos senos é aqui o seguinte. Eu tenho, o lado A é oposto ao ângulo gama. Então, eu tenho que A dividido pelo seno de gama vai ser igual por B dividido pelo seno de beta, que também é igual a C dividido pelo seno de alfa. E isso tudo vai ser igual a 2R, certo? Esse R aqui é o raio do círculo que circunscreve esse triângulo. Tá, beleza. Vamos para a segunda parte aqui, que é a lei dos cossenos. A lei dos cossenos, eu vou ter um lado, eu vou ter um lado aqui que é oposto ao ângulo que a gente está falando. Então, nesse caso aqui, esse lado vai ser o Azinho e o ângulo vai ser o alfa, certo? Então, o que eu tenho? Eu tenho que o quadrado de alfa, A ao quadrado, certo? É igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. É bem a cara de Pitágoras, né? Então, já disse que a gente vai precisar utilizar Pitágoras para resolver ela, certo? Menos, certo? Esse menos é da fórmula, o produto entre eles vezes o cosseno de alfa. Então, por isso que a gente fala que é a lei dos senos, porque vai ter seno no meio, e a lei dos cossenos, porque vai ter cosseno no meio. Só que vocês lembram dos vídeos passados, eu acho, que quando a gente está falando de seno e cosseno, a gente está trabalhando de triângulos retângulos. E aqui não tem triângulos retângulos. Então a ideia da gente para resolver isso aqui, para deduzir essa fórmula, é fazer aparecer triângulos retângulos. Beleza? Essa é a primeira parte. Além disso, elas têm suas aplicações. Algumas questões nos permitem utilizar a lei dos senos ou lei dos cossenos, a título da escolha da gente. Mas normalmente a gente utiliza a lei dos senos quando a questão nos fornece dois ângulos em um lado do triângulo, certo? E a gente utiliza a lei dos cossenos quando a questão nos fornece um ângulo e dois lados. Lembrando que esses dois lados aqui, ele não precisa necessariamente ser desse jeito aqui, esse lado e esse lado. Se ele fornecer, por exemplo, o valor de Azinho e o valor de Bzinho, a gente realmente ainda consegue achar o valor do Czinho através da lei dos cossenos. O problema é que quando ele fornece o valor de Azinho, a gente vai ter uma equação de segundo grau e a gente vai resolver através de Bhaskara. Pode ficar tranquilo que a gente vai resolver exercícios, vai ter exercícios envolvendo lei dos senos e lei dos cossenos num próximo vídeo. Nesse aqui eu vou demonstrar as coisas. Então, se você já gostou dessa parte aqui, não se esquece de curtir, se inscrever no canal e compartilhar, mostrar para os seus amigos também. Então agora, vamos começar para a demonstração. Começar primeiro da lei dos senos e depois da lei dos cossenos. Então vamos lá. O primeiro passo. Para a gente provar a lei dos senos, ainda precisa de algumas coisinhas. São 4. A primeira, a gente vai precisar saber das relações trigonométricas. Caso você lembre, está no triângulo retângulo, como eu falei. Quando a gente fala de seno, a gente está lembrando de triângulos retângulos. Então, quando a gente tem um ângulo aqui, certo? A gente tem que o maior lado do triângulo retângulo, ou o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ele é chamado de hipotenusa. Aí tem os outros dois lados são chamados de catetos. Como eu estou falando desse ângulo alfa aqui, então o cateto adjacente, que é o cateto junto do ângulo, adjacente significa junto de. É o cateto que vai estar junto ao ângulo. E já esse cateto oposto vai ser o cateto que vai estar oposto ao ângulo, certo? E quais são as relações que a gente tem? A gente tem o seno desse ângulo, que no caso aqui é o alfa, que vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno do ângulo, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente do ângulo, que vai ser cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? A gente tem essas três relaçõezinhas. Aqui em cima, eu vou deixar lá em cima aqui. Ali em cima eu vou colocar um videozinho, uma interação. Vou tentar fazer isso dessa vez. Se eu não conseguir, vou estar na descrição do vídeo. E
A ideia é que tem exercícios envolvendo relações trigonométricas, certo? Então você vai ter um passo a passo para você. Beleza. Além das relações trigonométricas, ainda precisar de algumas propriedades. A primeira propriedade é que todo triângulo ele é circunscritível. É o que? A gente consegue fazer um círculo, rodear esse triângulo, tal modo que os vértices desse triângulo estejam pertencentes à circunferência ou pertencem ao círculo. Nesse caso aqui, eu peguei 3 tipos diferentes de triângulos, certo? Esse aqui é um acutângulo, esse aqui é o retângulo e esse aqui é o obtusângulo. E mostrei que todos os 3 triângulos eles são circunscritíveis, certo? Eu não vou provar essa teoria, essa propriedade aqui não, certo? O importante é que você entenda que todo triângulo eu consigo botar um círculo do lado de fora dele, tal que os vértices dele pertençam a esse círculo, certo? Essa é a segunda coisinha que a gente precisa, propriedade 2. Vamos para a propriedade... a terceira coisinha que é a propriedade 3. Que quando você tem, certo? Um triângulo inscrito na circunferência, ou seja, um triângulo que vai estar dentro da circunferência, que seus vértices estão na circunferência, certo? Se um dos seus lados for o diâmetro, então significa que esse triângulo é um triângulo retângulo. Eu coloquei aqui 2, tá vendo? Os 2 estão inscritos na circunferência, ou seja, o triângulo está dentro da circunferência. E aqui, o lado desse triângulo aqui, azul, ele é o diâmetro. Então, exatamente, ele é um triângulo retângulo. Tá vendo? Um ângulo oposto, 90 graus. A mesma coisa vale aqui. Aqui também, o diâmetro. Então, aqui ele vai ser um triângulo retângulo, certo? Essa aqui é a propriedade 2, ou a terceira coisinha que a gente precisa saber. E, por fim, a gente precisa saber mais uma propriedade. É o que, Hugo? Essa aqui é uma propriedade que vai ser um pouco mais sofisticada das outras. Que, quando a gente está falando de um círculo, ângulos inscritos, ou seja, que tem a origem do ângulo vai estar na circunferência, certo? Se eles descrevem o mesmo arco, esse ângulo vermelho aqui descreve esse arco aqui, e esse ângulo preto aqui descreve esse mesmo arco aqui, então eles são congruentes, ou seja, eles vão ter a mesma medida. Então, por exemplo, se aqui fosse, sei lá, 30, então aqui seria 30, porque eles descrevem o mesmo arco, certo? Então, esse aqui são as nossas 4 coisinhas, nossas 3 propriedades, né? Nossas 4 coisinhas que a gente precisa saber. E com isso, a gente já consegue provar a lei dos senos. Então, vamos lá. Vamos começar a provar a lei dos senos agora. Para começar a provar a lei dos senos, a gente vai utilizar a propriedade 2, que todo triângulo ele é circunscritível. Então, vamos botar um círculo aí. Pronto, já colocou um círculo aí do lado de fora desse triângulo. Massa, essa foi a primeira propriedade. E qual é a segunda propriedade? A segunda propriedade é que você vai ter que lembrar. É lei dos senos. Lei dos senos. Então, quando a gente falar de seno, aí a gente precisa fazer algum jeito de aparecer um triângulo retângulo. E aqui a gente vai utilizar a nossa terceira propriedade. A gente vai criar um triângulo retângulo aí. Como é que a gente vai criar esse triângulo retângulo? A gente vai pegar o diâmetro desse círculo. Só que esse círculo tem muitos diâmetros, né? Qual diâmetro a gente vai querer? Isso depende do lado que a gente vai querer começar por ele. A gente tem 3 lados, a gente vai fazer 3 diâmetros diferentes. Na verdade, 2 diâmetros. Eu vou pegar um para 2 lados. Então, vamos lá. 3 diâmetros diferentes, vamos dizer assim, de início. Então, como é que eu vou descobrir qual vai ser esse diâmetro? Vamos lá. Eu vou começar pelo lado A. Então, o lado A você vai procurar. O lado A está aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um diâmetro que começa numa das extremidades do lado A. Então, pode ser um diâmetro começando aqui ou começando aqui. Diâmetro tem que passar pelo centro da circunferência. Lembrando, né? Eu escolhi um diâmetro que começasse aqui. Botei o centro da circunferência. Então, agora o diâmetro que começa por aqui. Pronto. Esse foi o nosso passo. O primeiro passo foi botar um diâmetro que passasse lá, que tivesse a extremidade num dos vértices que compõem o meu lado. Então, massa. E agora, como eu estou fazendo? Eu tenho o diâmetro e eu tenho agora esse lado aqui que é o que eu quero trabalhar, esse Azinho. Eu quero trabalhar com o Azinho e com o diâmetro.
Então agora a gente já tem dois lados do nosso triângulo retângulo. Agora a gente fecha. Então agora a gente já produziu nosso nosso triângulo retângulo, que é esse vermelho. Como eu falei lá, a propriedade número 3, se é um triângulo que está inscrito na circunferência e um dos seus lados é o diâmetro, opa, aqui ó, ele é um triângulo retângulo, ó, triângulo retângulo. Então, o primeiro passo, eu vou tirar os ângulos que eu não quero, que vão interferir, ó. Esse ângulo beta aqui está no meio, e esse ângulo alfa aqui está no meio, eu vou tirar eles para ficar mais limpa a imagem, certo? E agora, como eu sei que isso aqui é um triângulo retângulo, eu vou botar aqui. E agora, por fim, eu vou utilizar a propriedade 4. Esse ângulo aqui, azul, ó, ele descreve esse arco. Percebe? Esse ângulo azul descreve esse arco aqui. Esse ângulo aqui, ele descreve o mesmo arco. Dá para entender essa parte? Então, o ângulo azul descreve esse arco aqui. E o ângulo vermelho descreve o mesmo arco que o ângulo azul. Então, assim, eles são congruentes. O que significa ser congruente? Tem a mesma medida. Se aqui for 30, aqui é 30. Então, agora, a gente já tem o nosso triângulo retângulo, que a gente vai utilizar o quê? O seno. Porque é a lei dos senos, né? Se fosse a lei de outras coisas, a gente utilizava outras coisas. Aí vai utilizar o seno. Então, só que a gente precisa saber, né? A gente sabe que aqui, ó, o lado oposto ao ângulo, certo? É o cateto oposto. Então, o cateto oposto da gente é o Azinho. Mas deixa eu empurrar para lá, né? E dar nome para os bois. Isso aqui, como a gente viu, é o diâmetro. Certo? O diâmetro. Mas caso você esqueça o diâmetro, pensa assim, tem uma piadinha muito ruim. O que é pior do que ser atingido por um raio? É ser atingido por um diâmetro. Por que, Hugo? Porque o diâmetro é 2 raios. Então, por isso que aqui é 2R. Certo? Então, aqui é 2R, que é a nossa hipotenusa. E aqui é o nosso cateto oposto. Como eu disse, a gente vai utilizar o seno. Então, o seno é o cateto oposto, que é o Azinho, dividido pela hipotenusa, que é 2R. Então, o seno de gama é igual a Azinho dividido por 2R. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer meio pelos extremos. Deixa eu ajeitar isso aqui. Então, meio pelos extremos, ó, 2R vezes o seno de gama é igual a A. Eu quero deixar o 2R sozinho. Então, o seno de gama está multiplicando, passa dividindo. Essa aqui é a nossa primeira relação. 2R igual a A dividido pelo seno de gama. Certo? Como eu disse, ó, deixa eu até ajeitar isso aqui. Volta para o cantinho. Pronto. E volta para aquele triângulo lá do início. Triângulo do início. Pronto. Como eu falei, ó, o Azinho vai ser dividido pelo seno do ângulo oposto. A gente vai fazer a mesma coisa para o Bzinho. Ó, o Bzinho está aqui, ó, certo? Então vamos lá. Para fazer a mesma coisa pelo Bzinho, o que é que a gente vai pegar? A gente pega o segmento, certo? Pega o lado do Bzinho aqui, ó, e vai escolher um diâmetro que começa em uma das suas extremidades, das extremidades do lado Bzinho. Então, o diâmetro pode começar aqui ou aqui. Eu escolhi que começasse aqui. Por motivos de, não sei, eu escolhi esse. Foi só por isso mesmo. Beleza, então eu escolhi esse aqui. Então, o que é que a gente vai fazer? A mesma coisinha. A gente tem o diâmetro e a gente tem o lado Bzinho. A gente vai fechar um triângulo agora. E esse triângulo, ele é o quê? Sim, ele é retângulo. Então, ó, vou tirar os ângulos que eu não quero. Vou ajeitar. Ah, botei 90 graus aqui agora, vendo? E como é que eu disse? Lembra da propriedade número 4? Que é a propriedade 3, mas é a coisa 4. Esse ângulo azul, ó, ele descreve esse arco aqui. E esse ângulo vermelho descreve o mesmo arco. Como eles descrevem o mesmo arco, então eles são congruentes. Então aqui é beta 1. Certo? Agora para aqui, ó. Começar a trabalhar aqui. O que é que a gente vai fazer, Hugo? Sim, o seno de novo. Então, ó, aqui, como eu disse, é o diâmetro, certo? Então, 2R. Lembra que é pior do que ser atingido por um raio. Isso, ser atingido por um diâmetro, que é 2 vezes o raio. Que agonia essa piada, mas ela lembra bastante, gente. Então, ó, o seno de beta vai ser igual ao cateto oposto, que é o Bzinho, dividido pela hipotenusa, que é o 2R.
exatamente aqui. O que a gente vai fazer aqui agora? A mesma coisa que a gente fez lá, meio pelos extremos, certo? 2R vezes o seno de beta. Passou dividindo, a gente tem agora aqui 2R igual a B sobre o seno de beta. Que foi a mesma coisa que a gente fez lá no início, certo? Vou voltar aqui para o triângulo inicial. Lembra? Ó, o Azinho sobre o seno de gama, Bzinho sobre o seno de beta, e agora falta qual? Isso, o Czinho sobre o seno de alfa. Vamos lá. Vou pegar aqui o mesmo diâmetro que eu utilizei para o lado Bzinho, eu vou usar agora para o lado Czinho. Mesma coisa. Lembra? Peguei o diâmetro, vou fazer o triângulo retângulo, vou tirar aqui, triângulo retângulo. Esse ângulo vermelho aqui, ele descreve esse arco. O ângulo azul descreve o mesmo arco, então eles são congruentes. Então aqui também vai ser alfinha, certo? Que é que a gente vai fazer agora o seno. Então, primeiro eu vou botar o cantinho dele, né? E agora eu vou utilizar o seno. Vamos lá, seno. O seno vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto aqui, ó, Czinho, ó, cateto que está oposto ao lado, o ângulo, quer dizer, Czinho, dividido pelo maior lado, que é a hipotenusa, 2R. Meio pelos extremos, 2R igual ao seno de alfa, que é igual a C. Passou dividindo, a gente tem agora que 2R vai ser o C sobre o seno de alfa. Então, percebeu que a gente tem o que agora? A gente tem 2R igual a C sobre o seno de alfa, a gente tem que 2R igual a A sobre o seno de gama, e 2R é igual a B sobre o seno de beta. Então, tudo é igual aí, ó. A gente tem que 2R vai ser igual a A sobre o seno de gama, que é igual a B sobre o seno de beta, que é igual a C sobre o seno de alfa. Porque todo mundo é igual a 2R. Beleza? E o que a gente faz agora? Só deixar mais bonitinho. Vou jogar o 2R para o outro lado, né? Botar ele do lado direito. Mas só por isso. Então, essa aqui é a nossa lei dos senos. Beleza? Vamos agora para a lei dos cossenos. Se não curtiu ainda esse vídeo, dá aquela curtida para ajudar bastante e ajuda a divulgar esse vídeo aqui, que ele demorou um bocadinho para ser produzido, certo? Então vamos lá. Vamos continuar. Agora a gente quer saber o que? A lei dos cossenos. O que é que a gente vai precisar? O cosseno, né? Então a gente precisa das relações trigonométricas lá do mesmo jeitinho. Então, já coloquei aqui as relações trigonométricas. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos agora para a nossa segunda coisinha. Como eu falei lá no início, a gente vai precisar de Pitágoras, porque a lei dos cossenos parece um pouco com Pitágoras. O início dela, né? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos alguma coisinha. Então, parece Pitágoras, então a gente vai precisar de Pitágoras sim. Eu botei aí Pitágoras, certo? Nesse triângulo aqui, ó, mas caso você não lembre que é Pitágoras, né? Pitágoras é o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Não é o quadrado da soma dos catetos, certo? Importante essa parte aí. Ou seja, nesse triângulo assim, nesse triângulozinho aqui, ó, a gente tem que nossa hipotenusa é o Bzinho. Então, Bzinho ao quadrado, o quadrado dela, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, igual a Azinho mais Czinho. Certo? E é só isso que a gente vai precisar. Só das relações trigonométricas e de Pitágoras. Ah, não, esqueci. A gente tem uma informação aqui extra. A altura do triângulo, certo? O que é a altura do triângulo? A altura vai ser um segmento que vai ser perpendicular à base. Não precisa ser só a base, né? Ele vai ser a base se você estiver falando de um triângulo acutângulo ou retângulo. No triângulo obtusângulo, às vezes a altura ela tá fora do triângulo. É como se ele tivesse inclinadozinho assim, entendeu? Então, por isso que tem aqui, ó, o prolongamento da base. Então, a altura vai ser um segmento que é perpendicular ou à base ou ao prolongamento dela. Certo? Então, vamos lá. E que passa no vértice oposto. Essa aqui é a altura. Eu peguei aqui um exemplo de altura, certo? Interessante que esse exemplo de altura vai ser o exemplo que eu vou utilizar nessa questão. Então, ó, é um segmento que é perpendicular à base, ou seja, faz 90 graus com a base e toca no vértice oposto. Massa. Então, vamos lá. Vamos trabalhar agora com lei dos cossenos.
Deixei aqui um triângulão bem grandão aqui para a gente entender melhor nele. Então, o que é que eu fiz aqui? Primeiro passo, a gente pegou a altura. O terceiro passo, que foi a altura. Estamos aqui com a altura desse triângulo. Massa, 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 massa. E agora? Você percebeu que inicialmente a gente não tinha nenhuma coisa de 90 graus. Ou seja, não tinha triângulos e retângulos. Agora, quando a gente traçou a altura aí, a gente já tem dois triângulos retângulos. O triângulo retângulo aqui, da esquerda, e o triângulo retângulo da direita. E é isso que a gente vai utilizar. Vou jogar um pouquinho mais para lá, certo? E eu vou separar aqui e deixar bem claro quem é o triângulo da esquerda e quem é o triângulo da direita. O triângulo da esquerda, ó, antes de tudo, né? A gente viu, ó, a parte de baixo é Czinho. Só que como eu disse que eu tenho dois triângulos, eu tenho o da esquerda e o da direita, eu preciso dar nome para os dois, né? Qual vai ser o lado do triângulo, sei lá, desse triângulo à esquerda aqui? Eu vou chamar ele de X. Então, se daqui para cá é C, que é o lado Czinho, e daqui para cá é Xzinho, aqui vai ser a subtração, né? C menos X. Isso é bastante importante também para a gente. Então, agora eu vou separar quem é o triângulo da esquerda e quem é o triângulo da direita. O triângulo da esquerda vai ser o triângulo vermelho e o triângulo da direita vai ser o triângulo azul. E o que a gente tem? A gente tem que aqui, ó, é um triângulo retângulo e aqui também vai ser um triângulo retângulo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer Pitágoras no triângulo da esquerda e Pitágoras no triângulo da direita. Vamos começar com o primeiro Pitágoras, que vai ser no triângulo da esquerda. O que a gente tem? A gente tem que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, Bzinho ao quadrado é igual a Hzinho ao quadrado mais Xzinho ao quadrado. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos agora para fazer Pitágoras no azul. No azul aqui, ó. Então, ó, que é o segundo Pitágoras. Pitágoras no azul vai ser quem? A hipotenusa ao quadrado, né? Azinho ao quadrado, ó. Azinho ao quadrado é igual a Hzinho ao quadrado mais C menos X ao quadrado. Hugo do céu, apareceu C menos X. Ó, C menos X ao quadrado, isso aqui é um produto notável. Eu tenho um vídeo falando sobre produto notável que eu vou tentar colocar aqui em cima, certo? Na descrição, ou se eu não conseguir, coloco na descrição. Mas um produto notável nada mais é do que uma potência normal. Nesse caso aqui eu vou fazer lá em cima, separado. Ó, aqui em cima, olha lá para cima, olha lá para cima. Vendo aqui, ó. Por exemplo, quando a gente tem 4 ao quadrado, a gente sabe que 4 ao quadrado dá 16. Mas 4 ao quadrado quem é? 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Mesma coisa a gente vai fazer com C menos X, isso aí tudo elevado ao quadrado. C menos X tudo ao quadrado é a mesma coisa que C menos X, isso aí vezes C menos X. E aqui eu vou fazer uma distributiva, que é conhecida popularmente como chuveirinho. Primeiro vezes o primeiro vezes o segundo vezes o primeiro e o segundo vezes o segundo. Vamos lá, devagarzinho aqui. C vezes C, ó. C vezes C, C ao quadrado. C vezes menos X dá menos CX. Menos X vezes C dá menos XC. E menos X vezes menos X dá mais X quadrado. Tá. Dá para simplificar isso? Dá sim, ó. Ó, aqui eu tenho menos CX e aqui eu tenho menos XC. Isso é a mesma coisa. É a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Pensa aqui comigo. Digamos que C fosse 2 e X fosse 3. 2 vezes 3 não é a mesma coisa que 3 vezes 2? Então tá vendo que é a mesma coisa? Então a gente pode juntar ele. Então isso aqui vai ser, ó, tenho menos 1 dá menos 2. Então por isso agora a gente tem, ó, C ao quadrado menos 2CX, eu escolhi essa ordem só porque eu quis mesmo, mais X ao quadrado. Então vamos lá. Pá. Então agora a gente já tem o primeiro Pitágoras e o segundo Pitágoras que eu vou jogar lá para cima. Tá, e agora o que a gente faz? A gente tem que arranjar um jeito de juntar essas duas fórmulas. Como é que a gente vai para juntar essas duas fórmulas? Eu vou utilizar, vou ajeitar a fórmula vermelha para que deixe o H sozinho e eu possa substituir esse H aqui. Então vamos lá. Vamos ajeitar a fórmula vermelha. Como é que está a fórmula vermelha mesmo? B ao quadrado igual a H ao quadrado mais X ao quadrado. Só que eu não quero desse jeito. Eu quero como? Eu quero H ao quadrado sozinho. Então, qual é a minha primeira estratégia? Eu gosto de chamar isso de a coruja.
que está no lado direito, tudo que está no lado direito, eu vou trocar com tudo que está no lado esquerdo, certo? E vou trocar a posição. Então, ou seja, a gente está com b ao quadrado igual a h ao quadrado mais x ao quadrado, e isso aqui vai virar h ao quadrado mais x ao quadrado igual a b ao quadrado. Beleza? Essa é a primeira parte da gente. Como eu quero deixar h ao quadrado, eu pego x ao quadrado e jogo para o outro lado. Como é que ele está somando, ele vai passar subtraindo. Então agora a gente já ajeitou a fórmula vermelha e vamos trocar. Trocamos aqui, tá vendo? E o que a gente vai fazer agora? Eu vou ajeitar umas coisinhas. Antes disso aí, eu preciso de um passo. Eu vou olhar aqui no triângulo vermelho e eu quero descobrir o valor dele, o valor de x. O valor de x? Sim, o valor de x. O primeiro passo que você já deve estar achando estranho, né? O nome do danado ali é lei dos cossenos. Eu só utilizei Pitágoras. Falta utilizar quem? O danado do cosseno. Então, o que a gente vai fazer aqui no triângulo vermelho? Eu vou utilizar o cosseno. Quem é o cosseno? O cosseno do ângulo alfa é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, cosseno de alfa vai ser... Cadê mais? O cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente, x, dividido pela hipotenusa, b. Cosseno de alfa, x sobre b. E eu vou fazer aquele mesmo passo a passo que eu fiz lá no seno, a lei dos senos. Vou botar aqui 1 sobre 1, fazer meio pelos extremos. Agora, a gente achou o valor de x. X vale cosseno de alfa vezes b. Vou colocar lá em cima. E agora a gente pode fazer uma fusão nas fórmulas e juntar todas elas. Então, vamos juntar todas as três fórmulas em uma fórmula só. Como é que a gente começa? Vamos começar pela fórmula azul. A fórmula azul a gente tem que a ao quadrado igual a h ao quadrado mais c ao quadrado menos 2cx mais x ao quadrado. E agora eu vou pegar a fórmula vermelha e jogar aí dentro. Na fórmula vermelha eu tenho que h ao quadrado vale b ao quadrado menos x ao quadrado. Então, onde tiver h ao quadrado, eu vou botar b ao quadrado menos x ao quadrado. Tá vendo? Peguei aqui e botei essa parte aqui, ó, b ao quadrado menos x ao quadrado. Hugo, por que tu jogou c ao quadrado para trás? Não, só para juntar isso aqui fica melhor. Mas pode deixar o cejinho se você quisesse ali. Certo? E agora, o que é que eu vou fazer? Eu tenho menos x ao quadrado aqui e eu tenho mais x ao quadrado. Então, eu vou cortar menos x ao quadrado com mais x ao quadrado. Então, o que é que a gente tem agora? A gente tem h ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2cx. Tá quase, tá quase. Agora, eu vou juntar essa terceira fórmula aqui, ó. Quem é x? Ele é o cosseno de alfa vezes o b. Então, onde tinha x aqui, ó, eu vou colocar cosseno de alfa vezes b. E agora, falta só organizar. De vez de botar 2 vezes c vezes cosseno de alfa vezes b, eu peguei esse bzinho aqui e joguei aqui. Porque, como eu disse, é uma multiplicação e eu posso mudar a ordem da multiplicação. Então, agora a gente tem que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc vezes o cosseno de alfa. E essa aqui é a nossa fórmula da lei dos cossenos. E o vídeo de hoje era isso. Caso você tenha assistido até aqui, não se esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar, mostrar para os seus amigos. Muito obrigado. Cheiro, cheiro. Bye, bye. Tchau.